Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Desculpa, eu tentei o vídeo antes e algo aconteceu com o meu telefone, então estamos refazendo. Mas só tinha passado 2 minutinhos. Então vamos lá. O tema de hoje, aqui no nosso Café Psicológico, que acontece todas as manhãs de domingo, às 9 horas, horário de Nova York. Então vocês olhem, muitas pessoas assistem do Brasil, de outros estados, mesmo aqui nos Estados Unidos, então o horário é diferente. Lembra que vai ser todos os domingos às 9 da manhã no horário de Nova York, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje, nós estamos falando sobre dilemas de pais e filhos. Muitas vezes nós não entendemos o tanto que nossos pais podem ter influenciado a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos assim, olha, eu sei que talvez eu fui abusado, talvez meu pai não estava participando da minha vida, ou a minha mãe era uma alcoólatra. Eu sei de tudo isso e eu não vou fazer de novo, eu não vou ser aquela pessoa que os meus pais foram. E o que acontece é que há muito mais de nós, há muito mais dos nossos pais em nós do que nós admitimos. Muitas vezes, e estudiosos sempre falam que realmente as pessoas que foram abusadas quando crianças, elas dizem, obviamente, que nunca iriam abusar os filhos. E não é o que acontece. Os índices de abuso, os índices das coisas que não foram legais, vamos colocar assim, que aconteceu conosco na nossa infância, na verdade a gente é muito mais propenso a fazer isso quando aconteceu com a gente. A gente sabe que a gente realmente repete muito dos erros das coisas que aconteceram conosco. Então, primeiro, a primeira coisa que eu acho que entre dilemas de pais e filhos, eu vou colocar conosco, sendo nós todos aqui que estão assistindo são filhos de alguém. Avaliar como foram os seus pais com você. Muitas vezes nós vamos pensar essas coisas e dizer assim, eu tive uma infância maravilhosa, eu tive uma infância boa, os meus pais me deram todo o suporte, todo o carinho, todo o amor. E outras pessoas irão dizer assim, olha, eu nem quero pensar, porque o meu pai me espancava, ou a minha mãe era uma alcoólatra e descontava tudo em mim. E a gente vai olhando as nossas vidas de quando nós éramos criança, e a gente vai ver que teve muitas partes difíceis, né? Teve muitas partes que a gente, às vezes, culpa até hoje os nossos pais por como nós somos. Eu acho que tem uma hora que nós temos que admitir que sim, nós muitas coisas devemos aos nossos pais, mas ao mesmo tempo eles também podem ter nos guiado para um caminho muito difícil. Quantas vezes nós escutamos um pai dizendo assim, meu filho, você não presta para nada. Ou às vezes a gente diz, você nunca vai conseguir ser o que você é, que menino burro, que menino desajeitado. E às vezes colocam apelido nas crianças, né? Esse aqui é tonto demais, é assim que ele é. Ou então, essa menina é muito lerda. A gente escuta isso. Isso não é uma coisa que a gente deve... Ai, meu Deus, será que isso acontece? Isso acontece, claramente. E às vezes acontece sem a gente nem prestar atenção. Então é muito interessante que a gente deve prestar atenção com também o que nós falamos com os nossos filhos. Porque às vezes, por uma palavra que nós falamos, esse filho vai internalizar aquilo. Os nossos pais fizeram o que eles sabiam, com as ferramentas que eles tinham nas mãos. É muito importante, então, perdoar aquilo que não foi de acordo com as nossas expectativas. Às vezes a gente fala, eu tive uma infância muito difícil, eu tive que trabalhar muito, desde pequeno, e eu não tive nem infância. E às vezes nós ainda estamos carregando essa culpa, carregando os nossos pais como os culpados. E na verdade nós também não sabemos direito o que eles passaram na infância deles. Quantos de nós realmente sabemos a história dos nossos pais? O que eles passaram? O que a gente entende é que as pessoas dão o que elas têm, na verdade, as experiências que elas tiveram. Então, quando a gente às vezes tem um pai muito rígido ou uma mãe que não toma muito conta, não parece que não tem uma conexão com os filhos, a gente tem que olhar que eles também tiveram uma infância que pode estar sendo sobra daquilo. Então, é a hora de perdoar. Né? É sempre a hora de dizer, não, até aqui talvez eu tive uma corrente amarrada, como a minha infância foi, mas daqui para frente eu decido
tomar mais controle das minhas ações e não descontar isso na minha infância. É claro que muitos psicanalistas vão olhar a nossa infância e eles vão, com certeza, né, cutucar aquilo tudo, porque tem muita influência e por isso que eles fazem. Mas chega uma hora que nós temos que cicatrizar as feridas, seja lá como foi a nossa infância. Nós temos que parar de cutucar também e falar, pronto, foi isso que me aconteceu. Agora eu estou ciente e eu agora posso mudar, eu não preciso mais me acorrentar à maneira que meus pais me trataram. Se foi de uma coisa boa, se você teve uma ótima infância, melhor ainda. E aí a gente parte para os filhos, né? Que tipo de pai, que tipo de mãe você é? E essa pergunta é difícil. Porque muitos de nós, na verdade, nós nos culpamos muito por como nós agimos com os nossos filhos. Muitas vezes a gente grita com o filho e depois diz assim, eu queria ter não gritado. É o arrependimento. E aí o que a gente faz? A gente vai dar uma troca, né? A gente vai compensar aquele filho por aquilo que a gente fez de errado. Então, se eu grito com meu filho, depois o que eu faço? Eu levo ele para fazer uma compra e dou ele um presente. Então, nós vamos ver que isso acontece muito. Isso acontece de compensar pelos nossos erros, mas isso também não é bom, a gente vai saber disso. Existem aqueles tipos de pais que são aquele estilo assim, laissez-faire. Aqueles tipos de pais que, tá tudo bom, tá tudo tranquilo. Meus filhos, quer fazer isso, filho? Vai sim. Mãe, eu quero sair com meus amigos. Vai, amanhã a gente se vê. Ou eu quero comer batatinha o dia inteiro. Tá bom, eu frito. Aqueles pais que parece que são aquele relax completo. Tá tudo bom, tá tudo lindo, tá tudo belo. Deixa os filhos fazer. E são tidos como aqueles pais maravilhosos pelos filhos, porque meu pai deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu beber em casa, as festinhas minhas, se tiver algum tipo de droga, que seja uma droga fraca, eles também não são lá todos neuróticos. Tem esse tipo de pai que é pai e mãe, tá, pessoal? Quando eu falo pai e mãe. Tem esse tipo de pai que sim, que vai levar essas crianças porque eles querem o quê? Eles querem, na verdade, ser gostados. Muitas das vezes, nem sempre. Muitas das vezes é mais fácil, nisso é sempre, né? É sempre mais fácil ser o pai e a mãe que entrega tudo, que é tido como bonzinho, não é? Também tem aquele pai que é completo oposto, aquele autoritário. Aqueles pais que quem aqui já teve na vida, aqueles pais que a gente falava assim, nossa, meu pai só de olhar eu já sabia o que era. E se eu fizesse, eu sabia a surra que ia ganhar. Não é assim? Quem aqui cresceu, às vezes, com pais que talvez nós olhamos aos pais como se eles fossem, que fosse uma questão de respeito, quando, na verdade, foi uma questão de medo. Será que nós estamos sendo esse tipo de pai e mãe autoritário, que nunca pode, não ouve o filho, não escuta? Porque tem pessoas que não escutam o filho falar uma frase, às vezes tentar se justificar por alguma coisa e já está gritando com o filho, né? Ou então já não quero saber, vá para o seu quarto, né? Quantas vezes isso acontece? E na verdade a gente fica assim, mas peraí, calma, deixa eu explicar, aconteceu alguma coisa, eu não quero saber, não me desrespeite. E aí é tido como aquele pai, né? O pai ou a mãe se sente como eu tenho respeito dos meus filhos, quando na verdade seu filho morre de medo até de contar para você que o que aconteceu foi que o pneu furou, né? Então a gente tem que ver, não muito esse laissez-faire, que é esse estado de completo, atitude completamente aberta, e nem também aquela atitude tão restrita, tão fechada, que o seu filho chega a nem ter acesso a você. Então, que dilemas, né, são esses? Porque existem muitos dilemas que vão surgir do tipo de educação, do tipo de como nós tratamos nossos filhos. Primeiro, você trata seu filho. Quem aí quiser responder, por favor. Você trata seu filho, você é amigo ou amiga da sua filha? Quem aqui é amigo do filho? A pergunta é, se você é um pai ou uma mãe que é amigo do seu filho, nada de errado. O problema é quando você é só amigo do seu filho e não está agindo como realmente o que eles precisam, que é uma figura de pai e mãe.
O pai e a mãe, o que está acontecendo, muitas das vezes a gente vê que os pais querem apenas ser amigos dos filhos. E isso tira a responsabilidade que ele tem de ter uma voz autoritária. E o pai e a mãe nem sempre vão ser gostados. Nem sempre a gente vai gostar, nem sempre a sua filha vai gostar da sua atitude como mãe. Mas como amiga, fica mais fácil. Mas como amiga, nós também não falaríamos o que a gente fala como pai e mãe, correto? Então nós temos que pensar muito nos dilemas que nós estamos tendo com os nossos filhos. Hoje em dia é muito comum ver mães competindo até com filhas, em relação até à aparência. É claro que quem aqui não gosta daquele elogio, né? As mães principalmente. Nossa, você é irmã dessa. Aquela coisa gostosa de, né, as pessoas brincando. Mas está existindo uma competição séria entre mães e filhas, em que as mães querem vestir as roupas das filhas e se acham, né? Elas acham que estão abafando, quando na verdade muitas das vezes estão sendo ridículas. Competindo com o filho é sempre uma coisa ridícula, na verdade. Às vezes as mães estão fazendo tantas plásticas, né, ultimamente, tantas coisas na beleza, que elas, no fundo, estão vendo as filhas como competições. Que incrível isso, mas está acontecendo. A gente vê as mães e filhas trocando. E o que isso acontece com as filhas? As filhas estão vendo as mães também como uma competição. Aí a pessoa pode perguntar, Débora, mas que coisa mais... Isso não existe. Existe e muito. Então, você está sendo, para as mães, é bom a gente parar e falar, eu estou sendo amiga da minha filha ou eu estou sendo mãe da minha filha? Será que... E se aconteceu em algum momento que você deixou de ser mãe para ser amiga? Tem jeito de voltar a ser mãe? Fica bem mais difícil, né? Porque quando você dá a sua autoridade de mãe, quando você fala, não, minha filha, com aquela ali você não vai sair. Por quê? Porque ela é uma pessoa que eu sei que não vai fazer bem pro jeito, não é o estilo da vida que eu quero te dar. Eu não quero que você brinque com aquela pessoa. Ou quando você é amiga, você vai falar, não, minha filha, tá, mas tá bom, eu vou com vocês, não tem problema. Eu sei, depois olha lá, fica de olho. Então é muito perigoso ser só amiga da sua filha e não ser mãe com autoridade. E ser mãe e pai nem sempre vai fazer seus filhos felizes. Eles não vão gostar de tudo que vocês falam, né? É óbvio, quando eu falo vocês, eu estou falando para mim também, porque eu também sou mãe. A gente muitas vezes vê que os pais sempre falam assim, e quem de vocês já falaram assim, no meu tempo, eu trabalhava já com a sua idade. E a gente começa a olhar para os filhos e começa aqueles dilemas. Quantas brigas, dentro de brigas de mães e filhas, pais, filhos, sai aquela conversa. Olha, você para de falar, porque no meu tempo, naquela época, quando eu tinha a sua idade, eu já estava trabalhando duro, eu não tinha sapato e você querendo um tênis, eu tinha que ir para a escola, caminhar uma montanha para chegar lá. Sim, a gente usa essas frases, mas será que elas são efetivas? Porque os nossos filhos não têm nenhuma relação com o que aconteceu com a gente. Às vezes a gente fala assim, meu filho, você está no computador 5 horas direto. Que isso? Eu na sua época nem tinha. Pois é, mas se tivesse, você também provavelmente estaria no computador. Então nós temos que também ser realistas e entender que os filhos de hoje estão numa atmosfera completamente diferente. Não tem como se comparar e dizer, meu filho, na minha época eu não tinha computador. E você aí com 5 horas. Ele não sabe o que é não ter computador. Hoje a geração tem computador. Então os filhos não vão brincar na rua, como antigamente, para aqueles já acima de 40, não vão brincar na rua, subir em árvore, brincar de esconde-esconde, brincar de rouba-bandeira, tudo aquilo que a gente brincava naquela época, e a gente olha hoje e fala, meu filho fica no iPhone o dia inteiro, ou as brincadeiras hoje são todas dentro de casa, quando se sai é por pouco tempo. Sim, é outra geração. E se a gente vai usar essa arma, né, essa arma contra o argumento do filho, de que ele quer ficar fora, que ele quer ficar dentro o dia inteiro, não vai funcionar. Não vai funcionar porque ele não tem como ter a relação daquilo que você está falando. Ele não sabe o que é não ter televisão, ele não ter computador. Ele nasceu na época com celular.
Então, nós não podemos usar esses argumentos e esperar que eles entendam o que é trabalhar com uma enxada 10 horas por dia quando você tem 11 anos de idade. Não existe isso no mundo do seu filho hoje. E se existir, eu estou falando para aqueles pais que usam esses argumentos para tentar convencer o filho de alguma coisa. Não vai funcionar. Nós temos que usar argumentos válidos, aquilo que ele pode ter relação hoje com aquilo que você está falando. Muitas vezes nós criamos os filhos como príncipezinhos. Que estilo de pai, né? Existem muitos pais e mães que tem aquele estilo de, o meu filho é... Quem aqui sabe a diferença, né, do primeiro filho com o filho do meio, o filho... A gente sabe quando é o caçula, quando é aquele do meio. Pela maneira da criança ser, a gente já sabe. Porque o primeiro filho é geralmente colocado como aquele príncipe, né? Tem até comerciais hoje que mostram, né? Olha, a primeira fralda é aquela fralda mais cara que existe, aquilo tudo. A segunda é aquela mais baratinha na liquidação. E o terceiro filho, é o que sobrou do primeiro e do segundo, né? Porque a gente vai aprendendo que o que vale não é isso, não é... E geralmente os caçulas acabam sendo os mais problemáticos, né? De certa maneira, gente, eu não estou generalizando. Mas é porque tiveram aquela tensão demasiada, era tudo em cima deles, né? Então, às vezes, nós queremos proteger os filhos de tudo e de todos. E o que acontece com aqueles pais super protetivos? O meu filho não pode correr, senão ele vai cair. Não pode brincar com a molecada da rua porque alguém vai bater no meu filho. Não, meu filho tem que andar agasalhado o tempo inteiro, não pode pisar na lama porque vai ficar doente. Aquela mãe protetora que tem que estar em cima da filha o tempo inteiro. Minha filha não pode ficar com um amiguinho porque ele pode brotar um interesse na minha filha. Aqueles pais que realmente colocam os filhos num pedestral, são reizinhos e rainhas que têm que ser protegidos de todos os dragões do mundo. O que acontece com esses filhos, pessoal? Alguém aqui tem alguma ideia? Uma hora eles vão ter que viver na vida, né? Uma hora eles crescem. E quando os filhos crescem achando que os pais estarão ali protegendo-os, que eles são realmente especiais, porque quando os pais falam com os filhos, meu filho, você é especial. Nossa, minha filha, você é a mais inteligente de todas. A criança vai acreditar. E, na verdade, os estudiosos já mostram que nós achamos que nós somos mais do que o normal. Quando se pergunta em questionários, você se considera abaixo da média, na média ou acima da média? A grande maioria das pessoas se consideram acima da média. E quando vai falar dos filhos, ainda mais acima da média. Então, pessoal, se vocês pensarem bem, a média acabou de subir, já não é aquela. Então, quando nós falamos repetidamente aos nossos filhos também quanto eles são especiais, diferentes, maravilhosos, melhores do que todos, o que acontece quando eles vão na vida? Quando eles vão aí pro dia a dia? Quando eles saem da escola e vão ter que realmente ter um emprego? O patrão vai colocar eles como você é especial? Não. É aí que começam os problemas. É aí que entra o baque dos filhos, quando chega na real life, na vida real, e entendem que o patrão não acha ele tão especial nem tão inteligente, que ninguém vai proteger ele lá na estação do trem quando alguém, né, assim, mal encarado anda perto. A mãe não está ali perto. O que ele vai fazer? Então existe um problema muito grande desses pais que protegem demais os filhos. Porque enquanto estão pequenos, fica fácil. Quando eles vão para a vida, a proteção fica difícil de quem? Primeiro, que os pais não podem proteger. E segundo, que o mundo não protege. Então, é muito importante a gente olhar para os nossos filhos e entender que o que nós colocamos neles, aquilo ali vai ficar por um bom tempo. Não dá para, de vez em quando a filha se rebeldia depois e fala, mãe, por que você falou isso? Eu achei que era isso. E você fala, meu Deus, realmente, eu criei uma pessoa achando que ela era a mais linda de todas e alguém acabou de falar que ela é uma menina feia. Aí ela fica toda rebelde, começa a realmente fazer todos os tipos de plásticas do mundo, começa as doenças, né, para emagrecer, porque
se ela é muito gordinha quando criança, mas a mãe falava, você é rechonchuda, você é linda, maravilhosa, continua comendo, pode, isso é bobagem, não sei o quê. Quando ela cresce e as pessoas começam a fazer bullying, e hoje em dia as crianças estão sendo bullying muito mais, e a mãe não tá lá para falar que ela continua sendo bonitinha, mas não ajuda a filha a mudar os seus hábitos alimentares e dizer, olha minha filha, bonitinha você é sim, não importa, magrinha, gordinha, altinha, baixinha, só que você vai sofrer muito mais com bullying, porque a vida não é assim, tão cheia de pessoas que vão olhar além do material. Então, vamos sim, vamos vestir uma roupinha bonitinha, vamos olhar o seu lado alimentar, seja exemplo dos seus filhos, né? Então, a gente quer cobrir, às vezes, os filhos. E quando eles crescem, eles vão ter aquela rebeldia de dizer, por que você não me disse a verdade? Por que você não me tratou realmente? Aqueles pais que gostam de conversar com os filhos, mimimi, você é tão lindinha, pequenininha. Aí os outros não conversam assim. Então vai ter uma dissonância, ela vai sentir estranha, ela vai sentir, por quê? Será que eu sou diferente para minha mãe, mas para o mundo eu não sou? E essa diferença causa muitos conflitos. Aí, quando chega lá na frente, existem os conflitos entre os pais e filhos. Porque a mãe tratou como uma rainha até os 12 anos de idade. Aí a filha sabe que já não é rainha depois disso. O mundo, as amigas não vê ela como rainha. E começa a culpar a mãe. Por que você me tratou assim? Então nós vamos ver que as relações entre pais e filhos começam lá de trás. Ah, Débora, mas aí tem jeito? E aí, como é que fala? Tem jeito, os filhos? Agora minha filha não conversa mais comigo, meu filho não tem diálogo. Muitos dos pais falam assim, eu não tive tempo, né? Tem a culpa também, os pais falam, eu não tive tempo. Depende, você não tem tempo para o seu filho ou você não está disponível para o seu filho. Existe uma diferença, e eu digo o quê? Muitos pais trabalham e precisam trabalhar, às vezes 2 empregos, certo? Às vezes você ou os seus pais tiveram que trabalhar 2 empregos, que não dava nem para falar de boa noite direito para os filhos. E aí existe aqueles pais que não estão disponíveis nas horas que os filhos precisam deles. É uma diferença muito grande, pessoal. Porque se você é o espelho, se você é o exemplo dos seus filhos, olha, eu estou fazendo isso para você. Eu estou fazendo isso para nós, não é só para o filho. Eu tenho que trabalhar para você poder estudar, certo? Isso causa admiração. E o filho não vai sentir, nenhuma criança vai sentir rejeitada quando existe o diálogo do pai e da mãe, mostrando que eles estão fazendo algo para a melhoria deles mesmos. Agora, eu sempre disse aos meus filhos, quando eram pequenos, olha, a mamãe tem que trabalhar muito para a gente conseguir, certo? Por certo tempo, eu também fui uma mãe com o meu filhinho, eu estava solteira. Então, eu falava a ele, olha, a mamãe tem que trabalhar muito, tá bom? E nunca causou nenhuma rebeldia. O problema existe quando os pais, primeiro, eles trabalham em excesso para excessos, entendeu? Quando você está trabalhando para as coisas supérfluas. Que às vezes você diz, eu quero comprar isso, ou isso, aquilo, uma casa de férias. E na verdade vocês nunca vão usar aquela casa de férias. Aí você está desperdiçando o tempo que você poderia estar com os filhos também. E não precisava ser nas casas de férias. Podia ser ali no parquinho. Mas quando seu filho sabe que pode contar com você, não é o tempo que você gasta com ele. É a sabedoria que o filho tem que pode contar com você. Eu sei que no minuto que eu precisar, a minha mãe deixa o que ela estiver fazendo para me ajudar. Isso vale muito mais do que eu saber que a minha mãe está comigo na mesma casa. Quantos pais estão no mesmo cômodo do filho e não tem um diálogo? Isso é qualidade de tempo? Então, quer dizer, a qualidade e a quantidade são as mesmas coisas? Não são. Nós temos que valorizar o quê? A qualidade. Se você pode estar com seu filho, muitos pais, muitas mães que criam os filhos, mas na verdade não tem um mínimo de qualidade de tempo com os filhos. Estão ali, só no mesmo cômodo. E às vezes até julgam, né? Aquela mãe que, nossa, aquela mãe nunca está com a filha, está sempre trabalhando, está sempre... mas quando ela está com a filha, ela tem uma boa conversa.
uma boa conversa de 20 minutos vale muito mais do que 10 horas estando na mesma casa juntas, né? Então a gente vai ver que não precisa se sentir culpado. Pais não precisam se sentir culpados. E muito menos os filhos têm como se diz, têm o direito de culpar os pais. Mas aí é que tá. Os filhos vão entender e saber que você está lá para eles. E é isso que interessa. Eu sei que a minha mãe, ela está disponível para mim. Eu sou uma prioridade na vida dela. Aí a gente pode entrar aqui um pincelzinho aqui só para também, né, não ficar muito longo o nosso café. E se os filhos entortarem? Porque às vezes a gente fala assim, e se o meu filho decidir ir para o caminho das drogas? E se minha filha começar quiser ir para um lado da prostituição? Ou não importa. A gente vai olhar e falar assim, será que foi eu? Isso acontece muito com os pais, né? De se culparem e falar, nossa, o que eu fiz de errado? Primeiro a gente tem que realmente olhar pra gente, porque a gente vê muitos pais, às vezes, falando com o filho e agindo de uma maneira completamente diferente. O psicólogo Alfred Bandura, no Brasil, aqui é Bandura, ele já dizia que a influência da observação é enorme. Ele é um psicólogo, né, comportamental, e ele acredita que sim, as crianças imitam muito. E as crianças prestam muito atenção nos exemplos, naquilo que elas veem. Existem experiências que mostram, né? Se a criança vê um ato violento, ela começa a ficar mais propensa à violência. Então, muitas coisas que o Dr. Bandura falava, a gente tem que colocar na nossa prática. E a gente vê se os filhos estão vendo videogames muito violentos por muito tempo, eles muitas vezes começam a ficar mais quietinhos, mais distanciados da família, das atividades. Nem sempre, isso não existe nenhum estudo assim preciso que eles vão ser pessoas violentas. Não estou falando isso porque nem tem. Tem estudos assim correlacionais, mas nenhum factual, tá bom? Então não quer dizer que se seu filho está assistindo um filme violento, ele vai sair aí e fazer a mesma coisa do filme. Não. Mas Bandura já dizia que aumenta a propensão disso. Eles influencia. E é óbvio que influencia sim. Não quer dizer que vai mudar o seu caráter. Mas a gente sabe também que um hábito muda, sim, o nosso comportamento. Então, se o pai diz assim, meu filho, a bebida é um perigo, eu não quero que você se torne um alcoólatra. Mas o pai está cheio de bebidas alcoólatras dentro da geladeira. E o pai não vê nada errado em dizer, não, é só uma dosinha. Entendeu? Tudo bem, muitas das vezes isso não tem nada a ver e nada vai acontecer. O único problema é que se o filho já tiver propensão ao álcool, vai ficar mais fácil ou não vai, pessoal? Né? Então, você vai ter muito mais autoridade como pai e como mãe a dizer algo quando você também faz aquilo. Mas se eu nunca bebi ou se eu nunca abusei da bebida e o meu filho virou um alcoólatra ou entrou para o caminho das drogas ou o que foi, então você tem que ficar com a cabeça em paz. Nós temos que entender que nós, como pais, não somos a única influência na vida dos nossos filhos. E eles têm também algo, eles têm as escolhas. Por isso que é tão importante não enclausurar as crianças, não enclausurar para elas não entenderem o que existe no mundo. Tem pessoas que vão de férias e só levam as crianças nos lugares lindos. E aí a criança acha que aquele país é tudo daquilo, é só os lugares lindos que existem. E os pais esquecem de levar as crianças nos lugares que existe pobreza, que existe tristeza, para as crianças entenderem que também existe um outro mundo. Mas não, a gente quer mostrar só desenho animado, que as pessoas são felizes, a gente quer mostrar que os coleguinhas, a gente limita muito nos coleguinhas que as crianças podem brincar. E não estou dizendo que tem que expor as crianças à maldade, mas fazer elas entender que existe o outro lado das coisas. E que elas não são tão especiais que o mundo não vai atacá-las também em algum momento. Para que elas criem defesas. As crianças muitas vezes crescem sem nenhuma defesa, porque elas não acreditam que vão precisar disso. Débora, você está tendo uma visão muito negativa. Não, eu estou apenas trazendo uma realidade.
que acontece com muitos jovens. Eles se frustram e entram para as drogas. Por quê? Uma das maneiras eu estou falando, porque eu me frustrei, simplesmente eu não soube lidar com o não. O índice de suicídio dos jovens é enorme, enorme, tanto que é a segunda causa de morte em jovens entre, eu acho que 15 e 25 anos. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos é. Segunda causa de morte é o suicídio. Por quê? Porque muitas das vezes não souberam lidar com o não. Muitas vezes se frustraram e por uma simples frustração decidiram entrar num caminho sem volta. Então nós, como os pais e mães, nós não precisamos ser aqueles pais que são aqueles gostados. Ah, eu quero ser aquele pai que o meu filho adora, que é aquela mãe que deixa ele fazer tudo. Não. Isso você está fazendo pelo seu ego, pela sua vontade de ser boazinha, mas não pelo melhor para o seu filho. É muito importante a gente pensar nisso, pessoal. E se eles decidirem em algum momento ir para um caminho que você não teve influência, você tem que se perdoar e aceitar que também os filhos têm as escolhas próprias. Nós não somos donos dos nossos filhos. Não somos. São pessoas independentes também. Vão ter as escolhas deles. E muitas das vezes nós ensinamos tudo certinho. Fizemos tudo com muito amor. E eles decidiram fazer algo completamente diferente. E por isso temos que nos perdoar. E dizer, eu também não posso ser responsável pela decisão nem do meu filho. Teve uma mãe que me disse que... teve uma mãe cuja a filha atentou o suicídio. E ela estava desesperada, magoada, a gente, né, obviamente, completamente perdida. E ela se sentia completamente culpada. E eu disse, por que você se culpa? Ela falou, mas Débora, eu me culpo porque eu não consigo encontrar o que eu fiz de errado para que a minha filha tivesse feito algo assim. Então é claro que eu disse assim, e nem precisa, você não pode se sentir culpado. Ninguém pode se sentir culpado pela ação do outro, a não ser que você conscientemente tenha agido para contribuir com aquilo. Então o que eu estou falando é para a gente trazer a consciência dos nossos atos com os nossos filhos. Porque o que a gente já fez, se a gente não estava consciente, né, que aquilo não era uma coisa boa, a gente também não pode carregar essa culpa. Então se a gente fala, nossa, Débora, eu bebia o tempo inteiro e falava para o meu filho não beber. Você tinha consciência disso? Não tinha. Então você também não pode se culpar por isso. Agora, quando você já entende o recado, mas fala, não, bobagem, aí você tem uma responsabilidade maior, correto? Então nós temos que pensar, pessoal, muito nisso. Nós temos que pensar e nos perdoar. Porque se os nossos filhos decidirem ir por um caminho diferente, um caminho perigoso, nós não podemos nos culpar por isso. Não se nós agimos com a ignorância, sem saber. Eu não fiz por maldade, eu não sabia o que eu estava fazendo. Ou até mesmo eu fiz tudo certo. Não. Você, infelizmente, se fizerem alguma escolha assim, nós não vamos ser salvacionistas. Nós não vamos conseguir salvar ninguém de nada. Então, se tivermos esses dilemas de consciência, nós temos que já acabar com eles, certo? Entender que eu fiz o melhor que eu pude com as ferramentas que eu tinha. Mas a partir de hoje eu vou começar a prestar atenção mais. Eu não vou querer ser amiga da minha filha sem ser mãe antes de tudo. Eu não vou querer ser uma pessoa tão autoritária em que o meu filho tenha medo de mim. E esse medo é mesclado como respeito. Eu não vou ser aquele tipo de pai laissez-faire, aquele filho de pai que deixa tudo porque eu quero ser agradável e quero ser uma mãe bem vista. Não. Isso é um problema do meu ego. É um problema de algo que eu quero ser vista. Não tem nada a ver em ser uma boa mãe. Ah, eu fui tão maltratada quando criança. Eu acho que isso me afetou. Sim, se você tem consciência disso agora, então você pode quebrar essas correntes hoje. E não culpe os seus pais. Eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito com as ferramentas que eles tinham nas mãos. Então vamos parar hoje e falar que dilemas eu estou tendo com os meus filhos. Eu estou tendo esse dilema. Eu estou tendo essa conversa, esse argumento, essa briga
Qual é a raiz disso? Tem jeito de parar, escutar o meu filho acabar a frase e depois, com calma, entrar em um diálogo? Somente o diálogo vai quebrar qualquer que seja argumento que nós temos com os nossos filhos. Não existe a comparação, como eu disse. Quando eu tinha a sua idade, eu tinha que fazer isso. Mas seu filho não tem a sua idade nos tempos que você viveu. Mas meu filho, você sai desse computador porque isso não presta, eu nem tive computador. Mas ele tem. Ele vive numa geração que tem. Então você vai ter que lidar com essa geração. Trazer exemplos desta geração. No meu tempo eu caminhava até a escola e você reclama de não ter um carro. Será que você deve então dar mesadas, carros? Ou deve ensinar o seu filho o valor do trabalho? Porque você quer ser aquele pai, então, é o seu ego. Muitas das vezes, o meu ego, meu filho sai lá fora e diz como que a mãe deu um carro para ele. Na verdade, você quer se sentir melhor dando um carro. Eu vejo mães que criancinha, às vezes no supermercado, quem é que já viu aquela criancinha dar aquela birra no supermercado até conseguir o que quer? E isso vai até a adolescência. Mãe, eu quero um carro, eu quero um computador, eu fico incrivelmente surpresa de ver crianças de 8 anos de idade demandando que o iPhone delas sejam melhor do que elas já têm. E os pais ficam com medo dos filhos. Quem aqui é pai e quem aqui é filho? Na verdade, os pais são os filhos agora e ficam com medo de dizer um não para o filho. Eu não vou dizer não, porque meu filho fica muito nervoso. Peraí, você quer ser amigo ou pai? Certo? Então, você quer ensinar os filhos a dar valor? Então, ensine eles a trabalhar, não a entregar, porque não tem valor nenhum em dar um presente desses. Débora, então eu não posso dar presente para meu filho, não posso dar um iPhone? Claro que sim. No entanto, em que aquilo não esteja afetando o seu filho de uma maneira que ele acredite que aquilo é direito dele, que ele nunca vai precisar trabalhar para um. Eu acho que a melhor coisa que podemos fazer aos nossos filhos é sermos pessoas verdadeiras com eles. Não colocar eles como criancinhas que não entendem e nem dar lições que eles ainda não estejam com capacidade de entender. Não querer ser aquele pai, aquela mãe que é o bonzinho, aquele que todo mundo gosta, que os amigos adoram, porque na sua casa pode ter álcool, cigarro, droga. Então os amigos falam, aquele pai ali é o pai, o cara, deixa tudo. Você quer ser pai? Você quer ensinar o seu filho a ser um bom cidadão? Ou quer ser visto como aquele do bairro que todo mundo é o cool? Aquele que... Cool, em inglês, quer dizer aquele... o cara. É isso que você quer para os seus filhos? Converse, pessoal. O diálogo. Não tem coisa melhor do que um bom diálogo com os filhos. Não se coloque superior nem inferior. Se coloque ali, mas ao mesmo tempo sendo mãe e sendo pai. E desculpe os seus pais pelo que eles fizeram de errado, porque também eles não sabiam. E se souberam, né, que estavam fazendo algo errado e continuaram, isso é com eles, já não é mais com vocês. Eu gostaria então de acabar aqui o nosso café psicológico de hoje, falando de dilemas de pais e filhos. Falamos um pouquinho, né, sobre pais e filhos. Se vocês quiserem deixar algum comentário, eu dou bom dia a todos. Tem bastante pessoas assistindo, já tivemos uma audiência legal. E vocês podem deixar alguma questão, algum colocamento, alguma colocação. E no domingo que vem nós iremos falar de um tópico bem interessante também. Lembre, todos os domingos, 9 da manhã, horário de Nova York, aqui no nosso Café Psicológico. Colocaremos esse vídeo no YouTube. Se vocês colocarem o meu nome e o tópico, ou, melhor ainda, Café Psicológico e o nome do tema. Vai estar lá no YouTube e vocês podem compartilhar. Eu desejo um bom domingo para todos, que vocês possam ter uma semana de muita paz, de harmonia com os filhos, com seus pais. Se vocês que estão assistindo não têm dito eu te amo, eu te agradeço, quem sabe essa semana seria a semana ideal para ligar para os seus pais e dizer assim, mãe, eu queria te agradecer aquela lição que você me deu. E se os seus pais já não estão aqui na terra, faça uma oração por eles, né? Ou lembre deles com carinho. E os seus filhos também. Quem sabe essa semana vocês podem elogiar os seus filhos. Às vezes, quando eles fazem uma coisa boa, a gente quase não leva aquilo em conta. Mas quando fazem algo ruim, a gente tem uma energia tão grande, né?
quem sabe a gente começa a ser diferente. Quando vem com uma nota má, a gente não dá tanta energia, mas quando vem com uma nota boa, a gente fala o tanto que aquilo ali vale, que bacana, porque a gente tem que dividir essas influências melhor, aumentar o mais agradável, diminuir o desagradável, né? Então, uma semana boa para todos vocês e espero estar com vocês, meus amigos, aqui no próximo domingo. Um beijo a todos!